Graças e paz, irmãos. Com as palavras do Weber vem outro peso nas costas da gente, né? Não é fácil, não. Mas é uma alegria para nós estarmos aqui. Eu vou até deixar aqui com a Rafa. Eu não trouxe muitos, porque a gente faz poucos lá na igreja. Era um boletim da igreja. Eu trouxe uns 10, distribuí para a família. Lá na igreja a gente está fazendo essa transição também para a modernidade. Então, deixando de imprimir e mandando mais pelo WhatsApp, o pessoal da igreja. Mas ainda imprimimos alguns, eu trouxe, para que os irmãos também vão inteirando um pouquinho da nossa igreja. Para mim é uma alegria estar aqui conhecendo os irmãos, novos irmãos, né? Estamos entrelaçando aí esse vínculo, essa amizade, esperamos que possamos crescermos juntos, para que em breve espaço de tempo nós possamos também estar organizando a IPI Manancial, em nome de Jesus. Então, para a gente é uma alegria estar aqui com vocês, né? O Weber, quando ele falou, você vai pregar? Eu falei, prega você mesmo, vou lá só participar. Não, você vai pregar. Eu falei, meu pai do céu. Né? Eu costumo falar, né, que eu não sou pregador, sou pastor. Mas a gente prega também por ofício da nossa função como pastor. E a gente quer trazer uma meditação na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu preguei uma série de sermões lá na igreja sobre para onde caminha a igreja. E um desses sermões, eu não prego em outra igreja aquilo que eu não preguei na minha igreja. Eu tenho esse costume. Raras exceções, eu levo para uma igreja que eu sou convidado, um sermão novo, vamos assim colocar. Primeiro eu faço o teste lá na minha igreja. Se ninguém sair da igreja, a gente continua a pregar. Eu queria que hoje tivesse mais alguns irmãos conosco nessa manhã lá de Ouro Fino, mas nem os convidei, na verdade, porque 7 de setembro lá é muito forte ainda. Então hoje mesmo a minha esposa, minha filha ficou para nos ajudar lá na classe das crianças. A gente pensou que não ia ter criança, mas a Cláudia falou que está com 10 ou 12 lá já. Né? Então, sim, tem um bom número de pessoas hoje que falam, nós vamos na igreja, tem desfile das crianças, tem isso, tem aquilo outro. Vindo alguém me mandou mensagem, pastor, tem escola bíblica hoje, por causa do 7 de setembro? Falei, tem, pode ir que tem. Mas aos poucos nós vamos conhecendo, nós temos a ideia, né, conversamos com o pessoal lá em Ouro Fino, há pouco tempo, com a liderança daqui, fazemos um culto para oficializarmos, né, agora em outubro, se Deus quiser. Aí vocês vão poder conhecer também a IPI de Ouro Fino. A ideia, se der tudo certo, vocês irem lá fazer uma viagenzinha, né, para ir conhecendo lá a nossa igreja também. E nós estamos bastante animados por estarmos recebendo os irmãos lá nesta comunhão, em nome de Jesus. Amém? Mas dentro da proposta de hoje, a gente vai pensar um pouquinho sobre uma igreja modelo. Nós estamos comemorando um ano de igreja manancial. Que igreja nós somos? Que igreja nós queremos ser? Uma igreja verdadeira com reflexo da graça de Deus em Cristo Jesus. É esta igreja que nós precisamos ser. Igreja verdadeira não é uma igreja que não erra. O reverendo Heber começou aqui dizendo, eu sou um pecador. Deu vontade de levantar lá e falar, eu também. Nós somos pecadores. A igreja vai ter erro. Mas a igreja verdadeira é aquela que procura estar perto da palavra cada vez mais. Há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, não frequente a igreja perto da sua casa, mas frequente a igreja perto da palavra. Óbvio, ela pode estar até ao lado da sua casa, mas a igreja tem que ser mais próxima da palavra. No nosso comodismo hoje, às vezes a gente quer a igreja do lado de casa, mas ela é próxima da palavra. Então a igreja verdadeira é aquela que procura viver o reflexo da graça de Deus em Cristo Jesus. E para sermos uma igreja modelo, nós precisamos ter em mente que isso só é possível quando nós entendemos que nós somos escolhidos por Deus em Cristo e que somos sustentados pelo Espírito Santo. É essa a ideia de uma igreja modelo. Ela reconhece que é escolhida por Deus, sustentada pelo Espírito Santo e unida a Cristo Jesus, nosso Senhor.
E para a nossa reflexão, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, para nós, obrigado, querido, para nós pensarmos nessa igreja modelo, essa igreja que reflete a graça de Deus. Eu estou usando a versão NAA, a Nova Almeida atualizada, acho que está projetada a NVI, né? Sem nenhum problema. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e, sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé de vocês que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, para aguardar dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos fechar nossos olhos? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez diante do altar do Senhor e suplicamos a Ti que nos dê orientação e sabedoria para ouvirmos e aceitarmos a Tua palavra nos nossos corações. Que esta palavra, Pai, segundo o propósito, Senhor, traga transformação em nós. Conduza-nos, ó Pai, nessa ministração, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Para onde caminha o manancial? Para onde caminha? Vou me dar o direito, sem os irmãos ficarem chateados comigo, de falar IPI Manancial. Para onde caminha IPI Manancial? Para ser mais uma igreja entre tantas que temos em Bragança? Eu não falo só de presbiteriana, das outras comunidades. Nós precisamos pensar que queremos ser uma igreja diferente. Uma igreja que se aproxima cada dia mais da presença de Deus. Quando nós olhamos para essa igreja de Tessalonicenses, né, na cidade de Tessalônica ali, nós olhamos que essa carta escrita por Paulo, Silvano e Timóteo, mais ou menos 50 depois de Cristo, ela tinha algumas finalidades. E uma coisa que me chama a atenção é que essa era uma igreja nova. Paulo, na segunda viagem missionária ali, ele planta a igreja em Tessalônica. Pouco tempo que ele ficou ali, plantou a igreja. E agora ele está mandando uma carta para essa igreja, trazendo ali palavra, trazendo incentivo, trazendo um novo ânimo. Não é o caso, mas fazendo uma adaptação. Uma adaptação, não é o caso, tá? Só para a gente contextualizar com hoje. Paulo mandando uma carta para o primeiro ano da IPI de Manancial, o IPI Manancial. Paulo escrevendo para esses irmãos, estão completando um ano. Vamos olhar dessa maneira. Paulo estava mandando uma carta para a igreja que plantou. Não sabemos o tempo que passou ali entre a plantação e esse momento necessariamente, pelo menos não pesquisei isso.
Mas olhando o contexto da igreja, olhando para Bragança, tem algumas características. Primeiro, é uma cidade grande. Uma outra característica, eu acredito que em Bragança Paulista tem também bastante deuses. Em Tessalônica tinha os Zeus, tinha Dionísio, culto ao imperador. Talvez hoje alguns deuses da nossa época, dinheiro, internet, relacionamentos. Calvo deu um testemunho maravilhoso aqui. Outro no lugar dele, que se exploda o casamento da irmã, eu vou aproveitar a oportunidade. Mas deu um testemunho maravilhoso. Para muitos hoje, a idolatria da sexualidade. Quantos lares rebentados. Então, naquela cidade também havia grandes dificuldades. Uma outra característica de uma igreja jovem. Jovem. E o que eu espero da nossa igreja aqui também, que como essa igreja que Paulo escreve ali, apesar de ser jovem, ela é uma igreja que perseverava na fé, no trabalho, na perseguição e era exemplo para outras regiões. Queridos, o nosso desejo é que a gente veja também na IPI Manancial tudo isso, como ele fala aqui nessa carta, mas como ser modelo para as outras igrejas da nossa cidade, como ser modelo para as pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus, como ser modelo para Pinhalzinho, para Extrema, para Toledo e outras cidades aqui por perto, mesmo com um ano de vida. Olhando para essa carta e para esse capítulo em especial, eu quero trazer 3 pontos dessa igreja que era modelo. No versículo 3, Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar. Veja, Paulo mostra ali que ele orava e clamava por aquelas pessoas, e no versículo 3, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo ora por eles, mas ora por um motivo específico. E dentro desse motivo específico está a operosidade da fé. Paulo lembra a dedicação dos irmãos à obra da fé que eles estavam desenvolvendo. Às vezes desenvolvemos tantas coisas nas nossas vidas, e muitas vezes não lembramos de estar desenvolvendo a nossa fé, mostrando para o mundo quem é o nosso Deus. Ou às vezes, como alguns grupos religiosos, vinculam a salvação às obras. Mas em Efésios capítulo 2, o mesmo Paulo vai dizer no versículo 9 e 10 que nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Então, quando Paulo fala das obras, da operosidade da fé, das obras que eles desenvolviam, Paulo não está exaltando salvação sobre obras, mas exaltando que através da nossa salvação, precisamos desenvolver toda a obra que Deus colocou em nós. Uma das palavras no original usado para trabalho, para a obra, corpus, que traz a ideia de trabalho exaustivo, sacrificial, até que ponto nós estamos dispostos a trabalhar pela operosidade da nossa fé, para que o mundo veja Cristo em nós. Então Paulo ora a Deus, agradece a Deus por esses irmãos, essa jovem igreja, onde há uma fé genuína, onde não há uma fé interesseira, onde há um serviço prático das pessoas trabalhando para o reino de Cristo e não para aparecer. Quantas vezes a gente já presenciou na igreja as pessoas chateadas porque deram o seu melhor, mas não receberam um tapinha nas costas? Ou porque alguém chegou e fez diferente. Olha, na vida toda eu fiz, dediquei assim. Mas às vezes parece que eu quero aparecer. É tão sério isso no mundo hoje, que eu lembrei que agora eu faço parte do Conselho Municipal do Idoso lá em Ouro Fino, e teve um trabalho agora há pouco tempo sobre o idoso,
e todas as entidades da cidade ali participando, né, da Conferência Municipal do Idoso, e um dos órgãos da cidade, que trabalha diretamente com o idoso, fez uma apresentação maravilhosa, mas a responsável, que inclusive era presidente do Conselho Municipal, não deu destaque para ela. Na próxima reunião do Conselho Municipal de Idoso, recebemos a carta de renúncia da presidência. Renunciou à presidência. E ela deixa claro, porque não falaram do meu trabalho. Falaram do trabalho. Apresentaram o órgão que ela é responsável. Só não ficaram dando tapinha nas costas. Paulo não está dando tapinha nas costas desses irmãos, mas ele está falando dessa fé genuína, dessa obra que não é uma moeda de troca com Deus. A igreja, para ser modelo, precisa entender que nós não fazemos barganha com Deus. Não podemos ter moeda de troca com Deus, mas essa obra é fruto de uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero servir a igreja de Deus, porque Deus me concedeu, pela graça dele, a salvação, e por isso eu quero servi-lo, trabalhando. Por isso Paulo fala da operosidade da fé. O serviço à igreja é amar os mais fracos, cuidar dos necessitados. E necessariamente eu não preciso pôr a foto no Instagram, expondo as pessoas. O que uma mão faz, a outra necessariamente não precisa saber. Então, na operosidade da nossa fé, nós podemos ser modelo. Martim Lutero diz o seguinte: a fé é um fogo vivo, não pode deixar de produzir boas obras. Querido, desenvolva a sua fé, trabalhando para o Senhor. Às vezes a gente fala, nossa, sou uma pessoa de fé. Quais são as suas obras? Sem obras, a fé é morta. É um conjunto das duas coisas. Então, para sermos esse modelo de igreja que Paulo aqui mostra aos Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, ele mostra da operosidade da fé que eles tinham. Que eu e você, nessa jovem igreja que se inicia, 1 ano, eu lembro, fiquei pensando, 1 aninho, fiquei lembrando da minha netinha, 1 aninho, 2 meses, né? Coisinha mais linda, crescendo, gateando, andando, já começando a querer às vezes até correr, está desenvolvendo. Que a IPI Manancial desenvolva na operosidade da fé. Não para competir com ninguém, mas para ser a IPI Manancial que influencia Bragança Paulista. Em nome de Jesus. Mas um outro modelo que Paulo deixa para nós é o testemunho do Evangelho. Versículos 5 e 7 ao 7, ele vai dizer assim: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. O Evangelho chegou até eles no poder do Espírito Santo em plena convicção. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. E nós precisamos levar esse Evangelho até os confins de Bragança pelo poder do Espírito Santo. Entendendo que não somos nós e nem pela nossa capacitação, mas é pela nossa vida transformada na ação do Espírito Santo em nós. Pois não adianta dizermos que somos crentes, que temos fé, que temos certeza da salvação, se nós não tivermos uma vida transformada em Cristo Jesus. Então, Paulo fala que eles se tornaram modelo no testemunho do Evangelho. O Evangelho não é só uma teoria, ou não é uma teoria, melhor dizendo, mas o Evangelho é a minha vida transformada através do Espírito Santo, aquilo que Deus fez em mim. Voltando no exemplo do Calvin, o testemunho dele, ele fala que foi um processo. Ou seja, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando.
até haver uma genuína conversão. Nesta época, quando a pessoa fala, não, eu me converti, eu aceitei Jesus, se batizava até de imediato. Porque a transformação era clara. Hoje, no evangelho Nutella, que muitos pregam hoje, o evangelho docinho, gostoso, parecendo chocolate da Arco, lá, né? Muito gostosinho. Aquelas balinhas com gelzinho lá, que é gelzinho delicioso. É muito gostoso. Mas o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho traz mudança de vida. Traz transformação na nossa vida. Por isso esses irmãos se tornam modelos do testemunho, ou seja, a transformação de vida que eles têm. E olha como é interessante. Esse exemplo deles vai para Acaia e para Macedônia. Essas outras cidades falam, olha, que legal, que coisa diferente. Eu quero que Ouro Fino, conhecendo cada vez mais o Manancial, fale, olha, Manancial é um exemplo para nós. Eu quero que os membros ali de Bueno Brandão, nós temos uma congregação em Bueno Brandão, deve ter mais ou menos 60 anos. Nós temos 15 membros lá, porque morreu uma esse ano. A média de idade é 60 anos. Nosso missionário que está lá, vocês vão conhecer ele, Ismael com a Lázara, está lá labutando. Mas eu quero que eles olhem para cá e falem, olha, Bragança é um modelo para nós. Mas eu quero e espero também que nós possamos olhar para eles e falar, olha, Bueno Brandão também é um modelo para nós de perseverança, de dedicação, de vida. Então esses irmãos eram modelo para essas cidades, ali onde eles podiam ver o poder de Deus atuando na vida deles. Uma igreja reformada, ela não confia nas técnicas humanas, mas no poder do Espírito Santo. Precisamos ter técnicas. Sim, faz parte. Planejamento, igreja em células, igreja com células, igreja com propósito, né? Igreja com ministérios. Tem todo um modelo de igreja que a gente quer. Faz parte. Mas eu não posso confiar nisso. Essa semana eu vi no Instagram, está disponível agora o modelo discipulado das maiores igrejas, as que mais crescem. Quer transformar a sua igreja? Pega esse modelo. Vai lá pegar, no finalzinho tem os cifrões para você depositar. Nada contra a pessoa. O trabalho dela ter ali um preço, não é isso. A crítica não é nesse sentido. A ideia é que quando nós colocamos a nossa confiança no modelo, esquecemos que é o poder do Espírito Santo que transforma a vida, nós deixamos de ser modelo. Paulo fala, o modelo de vocês é a dependência que vocês têm. Que a IPI Manancial, nós sejamos modelo do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Aquela pessoa que você olha e fala assim, olha, essa aí não vai converter. A minha mãe na fé, não posso falar muito como eu converti, que a Claudinha ficou com ciúmes, né? Mas minha mãe na fé, um dia falou assim comigo, olha, eu jamais imaginei que você ia para a igreja. Mas ela nunca deixou de orar por mim e de convidar. Por quê? Porque não é o ser humano. É o poder do Espírito Santo que transforma a vida. O Espírito Santo não só nos liberta das tribulações através do Evangelho, mas nos dá poder para enfrentar o dia a dia da nossa vida. Sejamos modelo desse testemunho que depende da graça de Deus. Nós precisamos apontar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A igreja não tem uma missão. A missão de Deus tem que ter uma igreja. Não é nossa missão. A missão é de Deus. E essa missão de Deus, de alcançar os perdidos, precisa ter a igreja Manancial. Terceiro modelo, o terceiro exemplo desse modelo que Paulo nos dá,
versículo 9 e 10. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma igreja modelo é modelo na conversão verdadeira. Eu costumo brincar lá em Ouro Fino e dizer que nós temos muitas pessoas convencidas na igreja e não convertidas. Muitas pessoas que nós, às vezes, recebemos como membros da igreja. E não sei como que foi feito aqui, né? A estrutura ainda está se organizando, né? Mas dentro da estrutura da IPI, quando você vai batizar alguém, você tem uma reunião do conselho com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas. E normalmente você pergunta para a pessoa, conta um pouquinho do seu testemunho. Ou, você lembra do dia que você converteu? Você vê pessoas ficando amarela, vermelho, até azul, que às vezes não sabe falar da conversão. Uma igreja modelo é quando há conversão verdadeira no meio dela. Conversão não é só gostar da igreja. Conversão não é só gostar do louvor ou ter um cargo na igreja. Muitas vezes isso é que eu sou convencido. Fui criado. Filho de peixe é peixe, filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem que converter. Tem que passar pelo processo de transformação de vida. E conversão verdadeira envolve duas coisas fundamentais: arrependimento e fé. Paulo aqui fala deles abandonarem os ídolos, deixando os ídolos, que não é fácil. Quando a gente pensa em ídolos, a gente pensa hoje muito em imagens de escultura. Eu falo, não, isso eu não tenho na minha casa. Mas será que você não tem outros ídolos? Como eu falei no começo, quantos ídolos nós temos hoje? Dinheiro, poder, prazer, status, são ídolos. Eu tenho trabalhado com a minha liderança lá em Ouro Fino, da importância de nós deixarmos um legado. E dentro desse legado, deixarmos pessoas preparadas para dar continuidade. Ninguém é eterno, ninguém fica para semente. Mas às vezes eu não quero deixar que a pessoa que está chegando entre no ministério de louvor, não estou falando aqui, estou falando de Ouro Fino. Porque não, se ele entrar, eu vou perder meu status. Se ele entrar, eu vou começar a ter que dividir. Talvez é um ídolo para mim. Não, pastor Galdino vai lá, não, eu vou deixar ele pregar, mas depois eu vou lá, falo mais meia hora, porque eu sou o pastor. Nós precisamos, querido, termos uma verdadeira conversão, arrependimento, transformação de vida. Arrependimento é mudança de atitude na nossa vida. Os Tessalonicenses abandonaram os ídolos para servir a Deus vivo. Isso exigiu deles coragem, exigiram entendimento para compreender a verdade do Evangelho. Eu tive uma tristeza tão grande. Há uns 15 dias atrás, uma jovem, a gente se ligou ela há pouco tempo do hall de membro da igreja, que já não ia na igreja há mais tempo, criada na igreja desde pequenininha, e ela me procurou, eu queria uma declaração que ela foi batizada na igreja, que ela vai casar na igreja católica. E não estou falando do catolicismo, tá? Estou falando da crente. Eu queria uma declaração, porque lá a igreja aceitaria, sem ela ter que batizar de novo, ou ser batizada na fé católica, para ela que às vezes aceitaria a declaração de ter sido batizada na igreja presbiteriana. Beleza, falei, não, te dou, tem que ir no diácono, te dou, dados é seu, não tem por que não te dar. Mas o que mais me entristeceu foi o seguinte,
Hébia falou assim, não, porque eu não quero me converter ao catolicismo. Eu quero me continuar presbiteriana. Eu fiquei sem palavras. Ou seja, ser presbiteriano não é pertencer a uma igreja física, mas é pertencer à igreja invisível, à igreja triunfante, à igreja de Jesus Cristo. É ter vida transformada. E isso exige de nós coragem e entendimento para compreender. Falou, não, eu quero continuar presbiteriano. Quase que eu falei com você, nem membro da igreja é mais abençoado. O que é ser presbiteriano? Ter um nome, falar que foi batizado na igreja? Ser cristão, querido, é ser modelo de uma verdadeira conversão. Abandonando os ídolos. E ídolos aqui é tudo aquilo que eu coloco na frente de Deus. Tudo aquilo que é mais importante para mim. Dinheiro. Não vou entrar nem na questão de contribuição. O Heber ensina vocês aí, tem ensinado. Mas quantas pessoas que não contribuem porque tem um escorpião no bolso? É o ídolo dele. Porque contribuir é um ato de fé. Eu creio que Deus vai me sustentar. Vai me dar discernimento, sabedoria para administrar. Não, mas eu seguro. Quantos nós que a idolatria é o prazer, é o status. Nós pregamos e acreditamos que arrependimento de ídolos é fé em Jesus Cristo genuíno. É transformação da minha vida. Essa é a conversão que precisamos ter. A conversão que nos leva a quebrantar o coração, a termos coragem de ir pedir perdão para as pessoas. Quantas vezes o orgulho é o nosso ídolo? Que a gente não tem coragem de chegar para a pessoa e falar, olha, me perdoa, eu errei. Eu quero, nesse ponto, deixar um exemplo dessa conversão genuína. Eu venho de um lar católico, bem enraizado, e eu lembro, um dia era adolescente, 14, 15 anos, e chegou o morcego lá em casa. O morcego é um amigo da gente, né? Falar hoje até perigoso ser preso, né? O morcego chegou lá em casa e ele tinha trabalhado com meu pai quando o papai tinha uma vendinha lá em Belo Horizonte. E ele chegou e falou assim, Custódio, queria falar com o senhor. Ele falou, o papai falou, pode falar. E ele começou a dar o testemunho de vida dele, de conversão. Na hora que eu percebi que ele estava levando para o lado de negócio de crente, eu estava carregando as pedras, comecei a jogar as pedras dentro da lata, que eu não queria ouvir aquilo. Né? E ele falando para meu pai, falando assim, olha, Custódio, eu vim aqui porque eu quero pedir perdão para o senhor. O papai falou assim, quem perdoa é Deus, não quero saber disso não. Então, o senhor me desculpe. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque quando eu era criança, trabalhava com o senhor, isso aí deveria ter passado uns 15, 20 anos. Eu nem lembro papai ter esse armazém. De vez em quando eu pegava uma moedinha lá no caixa. E hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Aí eu joguei mais pedra dentro da lata ainda. Eu entreguei minha vida para Jesus. E ele me incomodou. Porque eu precisava pedir perdão para o Senhor. Eu venho aqui pedir perdão. Nunca esqueci daquilo. Lembrei depois que me converti. Uma igreja modelo é uma igreja que a conversão dela é verdadeira. Tem transformação de vida. O orgulho precisa cair, porque nos convertemos a Jesus Cristo. João Calvino diz o seguinte, a fé é uma firme confiança de que, embora indignos, somos recebidos por Deus por causa de Cristo. Não somos dignos, somos pecadores, mas somos recebidos por Cristo. E isso é uma verdadeira conversão e que precisamos levar para as pessoas. Para concluirmos, a igreja só é modelo porque pertence a Cristo. Ela não é modelo porque tem um templo bonito. Depois procura, né, no Instagram lá, IPI de Itapira. Se vocês quiserem, sábado, dia 13, a gente tem o nosso encontro da UMP lá na IPI de Itapira. Você foi lá já, Heber? Não, né? Pensa numa igreja bonita. Pensa numa igreja moderna, bonita.
Um espaço lindo, maravilhoso, né? Talvez eu arrisque dizer, sem conhecer as outras igrejas de Itapira, a igreja mais bonita da cidade de Itapira. E vou mais, uma das mais bonitas da IPI do Brasil. Bonita. Puxa no Instagram, primeira IPI de Machado, bonita. Mármore preto, símbolo de fora, na esquina, maravilhosa. IPI de Dourados. Estão ainda construindo, ainda muito linda. Catedral, nossa catedral em São Paulo, bonita, uma arquitetura um pouco mais diferente, vamos assim colocar, mas linda. Mas isso não diz que é um modelo de igreja. Talvez uma sala como a nossa de coworking, podemos talvez ser mais modelo de igreja do que grandes catedrais. Não estou dizendo que as outras não são, por favor. Mas estou dizendo que a igreja que é modelo, ela pertence a Cristo. Ela não pertence ao pastor, apesar de falar minha igreja. Ela não pertence às pessoas, aos donos de algumas igrejas, mas a igreja modelo, ela pertence a Jesus Cristo. A igreja modelo trabalha com fé, amor, esperança e persevera em tudo, porque entende que é fruto da graça de Cristo. Que sejamos essa igreja, que possamos refletir a glória de Deus e viver para manifestar a glória dele em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma igreja modelo, ela olha para Cristo, cabeça da igreja. Você e eu, que somos a igreja. A igreja não é o prédio. A igreja é eu e você, unidos em Cristo Jesus. Que sejamos modelo de igreja em Bragança Paulista. Que assim, Pinhalzinho, Extrema, Toledo e outros lugares mais, possam olhar para nós. Falar, queremos viver isto. Uma igreja que pertence a Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos conduza em graça e sabedoria a cada dia, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos? Pai, queremos ser a igreja do Senhor, uma igreja modelo, pela operosidade da fé, pela ação do Espírito Santo e por uma verdadeira conversão. Nos conduz, ó Pai, para a glória do Senhor. Comemoramos 1 ano na Tua presença. E queremos que o Senhor alargue, ó Pai, as nossas tendas. E que pela graça e misericórdia, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, daqui a 1 ano, possamos ter inúmeros batismos para a glória do Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.